E aí, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Fred Fernandes e eu tenho o prazer de receber todos vocês aqui na Live Case Fundace, que é um evento especial do MBA USP em gestão estratégica. Esse projeto já tem alguns anos, mas essa é a estreia da live para a turma 8 do MBA de gestão estratégica. Essa edição é mais que especial. A gente tem a honra de receber dois empreendedores, o Diego Moraes e o Éder de Paula. Bom, o Diego é doutor em IA e visão computacional pela USP, com mestrado em processamento de imagens também pela USP e graduação em engenharia da computação pelo COC. Ele é pesquisador e professor desde 2013 e possui experiência como head de IA. O Éder é graduado em Ciências Sociais pelo Unesp, especialista em tecnologias da informação, e ele tem MBA de Administração de Empresas pela USP Fundace, ou seja, é um alumni, ele é colega nosso aqui. Ele é diretor executivo do grupo Total Ventures e tem vasta experiência em planejamento estratégico, gestão empresarial, implantação e gerenciamento de infraestruturas de TI, automatização de processos e desenvolvimento de projetos. Bom, o Diego é o cofundador e COO e o Éder é o CEO da IASense. É uma startup reconhecida por desenvolver soluções de IA personalizadas que ajudam organizações a inovar, otimizar processos e enfrentar desafios complexos. Difícil? A gente vai entender porque eles vão explicar para a gente tudo que eles fazem ali. Bom, como é que vai funcionar, né? Durante essa nossa live case, o Diego e o Éder vão compartilhar as experiências de empreendedores que eles têm, o que trouxe eles até aqui. E na segunda parte, a gente vai discutir um problema de gestão que é relevante para o módulo que a gente terminou de estudar, que é o módulo Administração e Contemporaneidade. Então, os alunos que estão participando com a gente aqui, podem fazer perguntas relacionadas ao problema para ajudar a identificar as causas do problema. E, passado um tempo, eles vão se reunir em grupos e vão apresentar um trabalho, como se fosse um trabalho de consultoria, em que eles vão usar uma ferramenta para identificar as causas raiz desse problema que a gente vai tratar, vão propor soluções, né, para esse problema e analisar as vantagens e desvantagens dessas soluções. Na realidade, é uma forma de colocar em prática o que eles estão aprendendo ao longo do curso. Então, sejam todos bem-vindos, vocês que estão nos assistindo, os alunos, e os nossos entrevistados, Diego e Éder, já vou colocá-los na tela, eles estão conosco. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Olá, boa noite, muito obrigado, Fred. Agradeço também a Fundace aí pelo convite. Estamos muito felizes em participar aqui do evento e ansiosos aí para bater um papo com o pessoal. Que bom, que legal. E é interessante, gente, que a dor que eles vão trazer aqui é dor de verdade, dói mesmo, né? Então é uma oportunidade muito bacana que a gente tem para poder discutir com todos vocês aí da turma. Bom, eu quero que vocês, então, se apresentem, falem um pouquinho da jornada empreendedora de vocês, né? Quando começou, quando vocês tiveram esse bichinho, esse comichão de abrir uma empresa, de sair da academia, para empreender. Contem para a gente aqui, vamos começar em ordem alfabética. Diego, conta para a gente como é que você chegou até aqui, empreendendo. Opa, vamos sim, pessoal. Primeiro, antes de mais nada, viu, Fred? Obrigado pelo convite. A gente fica muito honrado em estar vindo aqui poder compartilhar um pouco da nossa história, tá? Eu sou um empreendedor muito novo, só há 3 anos, mas tenho toda essa bagagem aí de academia, de ter atuado também na indústria antes, né? Vou contar um pouquinho dessa transição. E como está sendo a diferença, né, de ser empresário, de ser startup, e como é o dia a dia, né? Então, tudo começou, pessoal, eu tive no final da graduação, assim, foi o divisor de águas da minha vida, né? Eu, formando em engenharia de computação, já tinha estagiado em todas as áreas aí que eu gostaria de conhecer, tinha me decidido ser administrador de rede, feito cursos, certificações, enfim, cheguei a alcançar o tão sonhada área que eu queria e numa empresa boa, em Sertãozinho, era a Zanini na época, em 2009, 2008.
Só que na reta final da graduação, assim, eu me apaixonei pela área de processamento de imagens, para a área de visão computacional, inteligência artificial. Fiz o TCC no 4º ano e me encantei. Fui fazer iniciação científica no 5º ano. Vocês vão ver como tudo está relacionado, é engraçado, né? Tem um terceiro sócio nosso, que é o Jean, ele foi meu professor na graduação, de física, de cálculo, foi meu orientador de TCC, meu mentor, né? Naquela época, ainda assim, era bem explorada a pesquisa na academia, incentivada, né? E, cara, percebemos que tinha uma sinergia ali, começou a me ajudar a me desenvolver. E no último ano, para fazer iniciação científica, nos 2 últimos anos, assim, a gente conseguiu publicar 9 artigos. E eu me encantei, decidi jogar a toalha, partir para a carreira acadêmica. Fui fazer mestrado, doutorado na USP de São Carlos. E comecei a dar aulas. O mestrado eu consegui fazer com bolsa, o doutorado sem, comecei a dar aulas. Achei também que seria essa minha carreira. Eu acho legal comentar isso, porque independente da idade, da nossa fase, é legal a gente sempre estar aberto a oportunidades, a experimentações, né? E eu transicionei de carreira de administrador de rede para a área da academia. Em 2018 me formei como doutor, pesquisador, queria muito alcançar concurso público. Dei aulas em muitas instituições, tá? Muitas mesmo. Instituto Federal, FATEC, nas particulares também, Estácio, Anhanguera, em pós-graduações. Enfim, sou apaixonado pela educação, propósito de vida, assim, mas, de novo, mais uma vez, decidi pivotar, e aí que entra a parte do empreendedorismo, né? Por um quesito de gratidão, olha como foi o destino, né? Lá atrás o Jean me mentorou e me colocou nos trilhos acadêmicos, assim, e a gente trombou junto numa instituição de ensino de Ribeirão Preto, na Barão de Mauá, como professores. Inclusive, foi engraçado, a gente trombou no processo seletivo, né? Tinha uma vaga, eu vi ele saindo da sala de aula, assim, e falei, nossa, acho que minha vaga foi embora, né? Porque o bicho é um monstro, né? Tem 3 pós-docs, enfim. E a coordenadora gostou, chamou os dois, e aí eu quis retribuir isso. E aí que vão se ligar os pontos, né? Convidei ele, falei, cara, vamos fazer o que você fez por mim lá atrás, pelo pessoal, vamos abrir um laboratório de pesquisas, sem objetivo, assim, né, de ganho financeiro, vamos só pôr o pessoal para estudar, para aprender uma área diferente, né, mudar a vida, da mesma forma que mudou minha vida, né? E começou assim, com projetos de extensões, fora do horário, pré-aula, de sábado, e a gente foi montando os materiais, e com o apoio das faculdades, e mesmo sem apoio a gente tocava. E foi muito bom isso, né? É óbvio que se inscreve 30, forma 5, salva 1, 2, mas a gente foi fazendo uma rede, um network, de pessoas boas que passaram, que se dedicaram, né? O programa ele era extenso, a gente fazia uns 3 semestres, um de processamento de imagem, um outro de visão, e por fim um de IA, fechava com um artigo. Então, assim, só os fortes ficavam mesmo, tá? E foi aí que em 2021, né, véspera, assim, na verdade, 2020, o pessoal procurava muito a gente para criar soluções. Ah, vocês mexem com IA, mexem com visão. A gente acabava fazendo uns freelances, mas nada muito formal, mas a procura era muita. E aí eu brilhou o olho, assim, né? Eu falei, putz, me preparei para a carreira acadêmica, para ser pesquisador, mas sabe quando o empreendedorismo te chama, assim, também, fala, cara, junta as duas coisas, junto que você estudou a vida inteira, que eu sou apaixonado por imagem, apaixonado por IA, e monta um negócio. E aí eu falei pro Jean, convidei ele na época, vamos abrir junto, vamos criar isso junto, de extrema confiança, abrir uma empresa com sociedade, assim, e a gente tinha uma longa história junto, né?
E foi bacana, inclusive porque querendo ou, na verdade, sem querer, a gente já até tinha esses profissionais treinados, né, cuja própria academia acaba não treinando bem, né, as formações aí na graduação é mais ampla, mais aberta, né, e a gente mesmo sem querer veio treinando esses soldados que vieram a fazer parte desse empreendimento que nasceu, né. Então, foi muito bacana começar assim, a gente começou bem pequeno, no início era só o Jean e eu, e não sei se todos conhecem, são da cidade de Ribeirão Preto, mas a gente começou com um projeto em Ribeirão Preto, que é a Take and Go, um cooler que vende bebidas autônoma, e a gente se dedicou, pulou de cabeça, mesmo como Iacense, a gente viveu ali o sonho desse cliente, ajudamos a desenvolver esse produto, criamos todo o sistema ali para eles de inteligência. Eu conhecia, mas eu não sabia que eram vocês que tinham desenvolvido. É muito interessante esse projeto. Resume como é que ele funciona, que é muito legal isso. Claro, claro. O que acontece? Durante a pandemia, o pessoal da Take teve a ideia de vender uma hiperconveniência, né? Colocar um cooler para vender bebida, para o pessoal não precisar sair de casa, né? E continuar tendo o seu lazer. Escolheu condomínios, óbvio, que é por motivo de segurança, não é um lugar totalmente público, né? Mais restrito. E então eles compravam o cooler da indústria, que tinha funcionalidade apenas de gelar bebida, e com o time de P&D e o time de IA ali, criou-se todo o ecossistema, toda a tecnologia própria. Lógico que tem produtos que você vai pegando de prateleira, né? Startup, prototipagem rápido, não é um produto, você vai evoluindo, mudando ele muito rápido, né? Mas é legal que foi uma tecnologia 100% desenvolvida ali dentro, tanto o pessoal de eletrônico, de P&D, de prototipagem, quanto o pessoal ali de IA, que começou comigo, com o Jean. E depois o volume foi tomando corpo, né? Esse cooler, você não precisa dizer o que você pegou, você não precisa confirmar o que você pegou. Ele tem um QR Code, você faz um cadastro no aplicativo, validação, documento, cartão, e ele tem um QR Code, quando você aponta o celular para ele, é como se estivesse falando, né? Eu, Diego, estou na frente do cooler 1, 2, 3, 4. E aí é verificado ali uma questão de segurança, se você é um bom pagante ou não, se está com alguma restrição no cartão. Nesse meio tempo, a gente já está colhendo imagens. Antes de abrir o cooler, né, a gente colocou uma câmera em cada andar. A gente vai colhendo essas imagens para quando o usuário abrir a porta, pegar a bebida e fechar, a gente volta a colher imagens. Então, a gente consegue fazer um deparo, fazer uma contagem muito rápida do que tinha antes de abrir a porta, do que tinha depois de abrir a porta. Então, é legal esse case de empreendedorismo na cidade de Ribeirão Preto, uma startup, o pessoal tirando um sonho do bolso, sim, da cabeça, empreendendo e dando certo, tá? A gente acredita demais no projeto, a gente viveu 2 anos lá, conseguimos alcançar bons resultados, 3 mil pontos de venda no Brasil. A tecnologia foi exportada para a Coca-Cola do México, mais outras tecnologias também que foram encomendadas além dessa. Então, assim, foi para a gente um case de sucesso. É o que a gente precisava. Nós, pequenos, eu e o Jean só, precisava ter um case nacional, né? E em setembro, outubro do ano passado, a gente decide sair do projeto, com a dor no coração, porque ainda tinha muita coisa acontecendo, praticamente no melhor momento da empresa, com esses projetos aí sendo exportados. Mas a gente percebeu que a Iacense em si não estava crescendo, a gente estava desenvolvendo outros produtos que não os nossos, e a gente decidiu mudar a estratégia. Essa que é a importância também de empreender, saber a hora de sair, saber a hora de entrar e de arriscar. Nunca tem a hora certa, né? A gente tem que pivotar, a gente tem que tentar. Foram meses difíceis no começo, a gente acreditava... A gente tinha uma ideia de desenvolver alguns produtos e fomos avançando, mas aí que vem a parte que eu vou até passar já a palavra para o Éder, que foi quando a gente conheceu o Éder, tá? Eu também vou pedir licença para fazer mais um comentário. Eu comentei que o Jean foi meu professor e o Éder foi meu professor também, só que no ensino médio, professor de geografia.
E aí, conversando com ele vai contar como foi a história, nos encontrou aí, a gente decidiu fazer essa fusão. Então, antes era só o Jean e eu, entre o Éder, com toda uma bagagem empreendedora, muitos anos de experiência empreendedor na vida, para estruturar a Iasense para que a gente consiga atender clientes grandes, né? O Éder tem outros empreendimentos, tem outras empresas, e ele aprendeu ao longo do tempo, com a dor ali, como fazer esses processos mais ágeis, como fazer toda a documentação para você conseguir atender uma grande empresa, uma usina, enfim. E ele trouxe essa bagagem para a gente na Iasense, né? Como que a gente pode ser uma startup, ter um produto próprio, e a gente tem nossos produtos escaláveis, mas também conseguir se manter como prestadores de serviços, né? A gente procura se posicionar para atender o agro, a indústria, a área médica e biológica. A gente tem case em todas as áreas, inclusive rodando nesse exato momento em todas as áreas. Então, assim, essa é a minha experiência, por enquanto, de empreendedor. São 3 anos, parece pouco, mas na vida de startup eu acho que vale por uns 7, né? Que nem de cachorro. Pode crer. Não, o aprendizado é muito grande porque as coisas mudam muito rápido, né? É só um disclaimer aqui para o pessoal. Quando o Diego fala em pivotar, né, é um termo que a gente usa bastante quando trata de startup. A startup, ela procura, em primeiro lugar, resolver um problema, né? Ela vai atrás de um problema, propõe uma solução, e todo esse processo a gente chama de validação, né? Eu vou validar se o problema existe, se a minha solução atende, eu faço o meu canvas ali tudo bonitinho, vou atrás de cada um dos itens ali para validar. E se eu encontro alguma coisa que não rolou, não deu certo, e ao invés de eu ficar batendo cabeça, eu mudo completamente de rumo. Mudar completamente de rumo é o que a gente chama de pivotar. Então, quando o pessoal fala pivotar aqui, você já tem a ciência de que eu mudei radicalmente de rumo, né? Basicamente é isso. Muito legal essa... Desculpa te interromper, se eu aproveitar seu gancho de mudar o rumo, né? A gente brinca bastante com outro termo que é a diferença de startup e empresa clássica, desse lance de pivotar. A gente às vezes acaba comparando, né, um jet ski e um navio, né? A startup é muito mais ágil na tomada de decisão, óbvio que pode errar também mais rápido, mas essa que é a ideia, erra rápido, levanta, conserta, do que se pegar um transatlântico e tentar virar, porque é muito processo, muito burocrático, e está tudo bem, é uma empresa às vezes mais formal, uma empresa com mais processos, né? E é por isso que também ela acaba sendo mais, às vezes, se perdura aí, né? Com certa segurança. Então, pivotar também relembra isso de startup, ser mais ágil no dia a dia, por não ter tanto processo, conseguir desenvolver tecnologias, né? Inovadoras. Né? Então, desculpa ter te atrapalhado, mas é um gancho bom. Muito boa colocação. Na realidade, a startup, uma das grandes vantagens é que ela é ágil, né? Você falou errar rápido, tem o termo em inglês fail fast, né? Cara, errou, erra rápido, conserta, bola para frente, muda e vamos embora, né? Por isso que muitas empresas grandes, né, que têm o bolso fundo, vamos dizer assim, não são ágeis porque já viraram dinossauros, e elas acabam comprando startup porque a startup consegue ser ágil, ela não é. Então, sem dúvida, uma característica muito importante. E só um comentário aqui, o João Vitor falou que tem uma geladeira da Take no local de trabalho dele, está falando que legal conhecer o pessoal aqui. E é IA mesmo, não são os indianos que ficam atrás vendo as câmeras igual na Amazon, né? É IA mesmo. Cara, que sacanagem foi isso aí, 2 anos dedicados ali para conseguir, tá bom, não é um ambiente, mas é um cooler, né? E a gente estudou muito ali para não deixar ponto cego. E o pessoal desse porte gastando uma infraestrutura gigantesca de câmeras, e vai ver, era só os indianos, né? Sacanagem. Quem sabe o que a gente está falando, dá um Google lá, coloca loja Amazon indiano, vocês vão entender o que a gente está falando. Mas vamos lá. Diego, show de bola. Éder, vamos lá. Éder, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória de empreendedorismo, o que te trouxe até aqui, até hoje? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Então, comecei minha trajetória logo depois que eu terminei o curso de Ciências Sociais na Unesp de Marília. Eu iniciei uma carreira na parte de educação.
Eu comecei trabalhando no ensino fundamental 2 e no ensino médio, e também em cursinhos preparatório para vestibular. E evoluí essa carreira depois de um tempo. Eu deixei alguns anos atrás, né, trabalhei quase por 20 anos, né, na área da educação, e alguns anos atrás eu fiz transição de carreira. E, né, nesse momento eu estava trabalhando só com aulas em universidade. E o que aconteceu, né, nesse final de carreira, né, na parte da educação? Eu tinha uma sensação de que eu precisava mudar alguma coisa naquilo que eu estava fazendo. Eu conseguia perceber que dentro do ecossistema da educação, né, algumas coisas viriam a acontecer, sobretudo na parte de tecnologia, e que a forma de trabalhar com isso ia mudar bastante. Eu comecei a estudar e pesquisar um pouco sobre isso, fiz uma pós-graduação na área de educação à distância, e depois comecei a estudar, tentar entender, né, a questão de gestão. E me apaixonei pelo tema. Boa parte da minha base de formação tinha muita facilidade, né? Ciências sociais, você estuda 3 pilares, que é sociologia, ciência política e antropologia. Então, são áreas assim que tem uma base muito forte de análise metodológica, conceitual, né? Bastante teoria. E isso facilitou bastante quando eu fui estudar uma outra área, que é a área de administração de empresas. Então, eu tinha facilidade em pesquisar o que eu ia estudar e estruturar meus estudos. Então, nessa pesquisa toda, eu cheguei à conclusão que eu gostaria de trabalhar no ambiente corporativo, né, mudar de ambiente, e eu tinha um foco era, eu queria trabalhar de qualquer lugar do mundo apenas com um notebook e conseguir gerar valor. Então, eu começaria uma trilha de conhecimento, né, para que eu conseguisse gerar valor sozinho, sem ter que estar ligado a alguma instituição. Então, eu pensava, de alguma forma, talvez ser consultor, porque, de algum jeito, eu trazia ainda um pouco dessa experiência de ensinar, que eu sempre fui apaixonado. Então, eu comecei a pesquisar o que estudar, foi quando eu fiz uma pesquisa e analisei alguns cursos em São Paulo, analisei aqui na região, e aí eu fiquei encantado com toda a base curricular, né, do curso da Fundação e da USP. Eu sou ex-aluno do curso, fui muito feliz, gostei muito do curso. Eu fui da turma de gestão de empresas, né? E esse curso me deu uma base muito boa, eu fui muito feliz. E o que eu tenho a compartilhar sobre isso com vocês é que é da importância da gente ter uma base, né, teórica boa, ter uma visão conceitual boa daquilo que a gente está proposto a desenvolver como profissional. Eu acho que isso é indispensável, você ter um norte, ter seus referenciais, né, seus autores, empresas de referência, profissionais de referência. Então, acho que isso é fundamental para todo mundo que quer ser um profissional aí de excelência e com bons resultados. Então, fazendo o curso de administração na USP, eu entrei, né, comecei a transitar entre trabalhar com aula à noite e durante o dia eu passei a ser gerente administrativo comercial de uma empresa de TI, de Sertãozinho, chama Ética, Tecnologia da Informação. É uma empresa que trabalha com implantação de infraestrutura de TI, trabalha com venda de hardware, de softwares e implantações e gestão de rede e usuários. Então, nessa empresa eu aprendi bastante coisa, né? Me relacionar com diretores de empresas, aprender mais sobre tecnologia, enfim. Mas ainda não tinha muito claro para que área de tecnologia que eu ia, que cargo exatamente eu estava procurando. Mas ali eu passei por um período de desenhar toda a parte de projetos deles, né? Eu gostava dessa coisa de estruturação teórica. E aí eu escrevi toda a parte teórica das implantações deles e fui aprofundando como um especialista em venda de softwares da Microsoft, enfim, servidores. E aí, em uma venda que eu fiz para o empresário, ele gostou de todo o processo, a gente conversava bastante sobre o MBA, futuro, e ele me convidou para trabalhar com ele numa empresa de locação de andaimes e montagem de andaimes industriais. Então, eu comecei como gerente administrativo, passei a ser gerente geral. Então, fiquei alguns anos dentro dessa empresa,
focado em desenvolver essa empresa, porque ela atendia basicamente empreiteiras, e o meu desafio era mudar o cliente final, levar para grandes players. Então foi todo, de novo, uma saga de estudos, né? Entender as plataformas, entender formas de penetração dos grandes players, entender como que funciona, né, esse comportamento de transitar entre um tipo de cliente para outros tipos de cliente. E deu muito certo, a empresa foi sendo estruturada, então toda a parte de administração da empresa, todos os departamentos acabaram sendo desenvolvidos aí na parte, como vou dizer, profissional mesmo, de uma gestão profissional, foram desenvolvidos por mim, e evoluiu que lá na frente, né, recentemente, há 2 anos atrás, eu acabei comprando uma parte dessa empresa, que era a parte de serviços, e o antigo dono ficou só com a parte de locação. Então, essa foi a primeira empresa que eu comecei desenvolvendo, e nessa história eu comecei a desenvolver outros negócios, um junto com a Eliandra Pita, que é minha esposa, que é o Centro é o CAD, né? Centro de Avaliação e Desenvolvimento Humano, que é uma empresa de RH, de recrutamento, seleção e gestão de pessoas, que atua aqui na região. Depois eu comecei a desenvolver uma outra empresa, que é de uma amiga também do MBA, participei de uma parte do desenvolvimento da Ana Bonita Beachwear, que é uma empresa de moda praia, que me chamou a atenção pela qualidade, né, do trabalho da Lilian Carpegiani, que foi aluna de destaque, inclusive, no MBA aí da USP, da Fundace também. Ela foi uma aluna que foi incubada depois do curso, inclusive, e a gente acabou se encontrando depois. Eu via que ela tinha muito talento, ela viu que eu estava vivendo um bom momento na parte de gestão, e a gente acabou se encontrando aí, e ela fazendo parte do que a gente chamou de um grupo de empresas. Depois veio uma outra empresa na parte de construção civil, e assim a gente foi evoluindo, e eu pesquisando o mercado, eu cheguei à Iasense. Eu comecei a procurar coisas na área de tecnologia, vendo o futuro, né, o que vinha pela frente, e percebi que o Diego estava num bom momento. Eu já acompanhava a carreira dele, ele era meu ex-aluno, foi sempre um aluno de destaque, um aluno brilhante, né? E aí a gente começou a conversar sobre o momento que estava a empresa e acabou dando match, né? Ele viu aí o potencial na parte de planejamento estratégico, gestão empresarial e a experiência que eu tive com negócios anteriores, e me convidou para participar aí da Iasense. Então ficou aí uma sociedade com 3 sócios, né? Cada um com 1/3 das cotas. E hoje a Iasense começou de dezembro para cá, né? Ela começou numa evolução muito rápida. A gente pode falar para vocês aí sobre as etapas dos saltos que ela deu. Primeiro vencendo uma disputa em nível nacional com outras 57 startups DIA, né, no Brasil. Então, isso deu bastante visibilidade, muitas pessoas passaram a acessar a gente, né, querendo saber sobre a solução, né, saber sobre como foi, né, esse processo, né, de destaque. E a gente passou a atender, é um dado público, tá? Atender a Gerdau, que é a maior empresa aí na parte de aço do Brasil, hein? E daí para frente começaram a acontecer outras coisas, né? Recentemente a gente ficou também em outra competição do Sebrae de startups, e hoje a gente, de 3.316 startups, hoje foi afunilando a competição, a gente já está entre as 30 melhores do Brasil e entre as 3 melhores em tecnologias para o agro. E em Florianópolis vai ser a final, né? Que vai ser a primeira fase, vai ser as 10, né? Uma primeira etapa, e depois a final com a grande vencedora aí dessa competição nacional feita pelo Sebrae, que tem prêmios, inclusive, vai ter contato com investidores, enfim, e grandes autoridades do setor, hein? Então a gente vive um bom momento hoje, grandes players, grandes projetos estão na esteira do nosso trabalho, tá? A gente vem fazendo contratações, vem conseguindo ampliar o nosso setor de desenvolvimento e de atendimento, né, de empresas de setores diversos, mas hoje com uma forte tendência, né, para ter mais procura e mais desenvolvimento na parte do agronegócio. Muito bom, inclusive, parabéns. Essa premiação do Sebrae mais recente, né? Eu vi esses dias atrás, top 3, né, no país. É muito orgulho para a gente de Ribeirão aqui. Parabéns, cara. Muito legal mesmo.
É o reconhecimento de um árduo trabalho, né? E essa loucura toda aí que esses dois empreendedores estão vivendo, ela tem muito a ver com o problema que a gente vai falar hoje, né? Resumidamente, pessoal, me digam qual problema a empresa de vocês, a Iascenso, qual problema ela resolve? Quem quer? Diego, vai lá. Ninguém é melhor que você para falar sobre isso. Tranquilo. Pessoal, a Sense, ela atende vários pilares de tecnologia, mas o que ela tem mais de forte no DNA dela é criar soluções com visão computacional, com inteligência artificial e análise de dados, né? Isso não é por causa do momento, né, que a gente está vivendo aí, essas IA generativas, porque como eu comentei para vocês, já trabalho desde 2009 com visão computacional, e o Jean, então, desde a década de 90 com IA. Então, assim, hoje a gente está conseguindo visibilidade, espaço para resolver problemas. Por quê? Porque o acesso ao hardware com alto poder de processamento está ficando mais acessível, tanto na borda, colocando hardwares junto ao cliente ali para resolver isso, ou na nuvem. A gente tem um alto poder de processamento na nuvem que não é mais tão caro quanto era. Isso vem caindo ano a ano o preço. Podem ver, acompanhem aí as notícias, a NVIDIA, né, chegou aí em primeiro lugar, por quê? Porque tudo está rodando com GPU na nuvem. Não só modelos de visão computacional, mas como modelos de generativa, de conversações, geração de imagens. Tudo isso por trás é muito mais rápido processar com GPU. Né? Existem outros hardwares, tá? TPU e tal, mas para a gente não afunilar muito essa parte técnica, né? Então, esse que é o propósito da Iascense, viu, Fred? A gente pega um sonho, pega uma ideia e a gente consegue. A gente tem até um slogan que a gente fala assim, né? Transformamos visão em ação inteligente. Então, se o seu olho consegue ver, se o seu cérebro consegue tomar a decisão, a gente vai conseguir escolher um sensor, uma câmera, vai conseguir escolher um microcontrolador, seja na borda ou na nuvem, e a gente vai resolver esse problema. Isso o ser humano ganha mais performance, mais exatidão, foca em outras áreas, toma decisões mais estratégicas e deixa a máquina trabalhar para ele, né? Essa aqui é a ideia. Muito bom. Rapidamente, estão perguntando qual unidade da Gerdau em qual unidade vocês estão inseridos? Unidade Três Marias, Minas Gerais. Legal. Só outro disclaimer para o pessoal aqui. Dependendo do tipo, várias empresas são assim, né? Quem trabalha em empresa grande sabe, né? Dependendo do tipo da negociação com clientes ou com fornecedores ou com investidores, existem algumas coisas que não podem ser ditas por conta de NDAs, né, que são os termos de confidencialidade. Então, assim, só para esclarecer para quem está ouvindo a gente, que se eventualmente a gente fizer alguma pergunta eles não puderem dizer, eles vão falar, a gente não pode falar sobre isso por obrigação contratual. Mas vamos lá. Gente, então vamos entrar no nosso problema aqui, né? O que é o nosso problema? Eu vou exibi-lo aqui e a gente vai começar a discutir. E você que está nos ouvindo aí, que vai fazer o trabalho a respeito disso, esse é o problema. Então, o foco que vocês devem ter quando forem fazer o estudo de caso é esse problema que a gente vai abordar, que a gente vai apresentar. É ele que tem que estar na pontinha lá do SCAL ou da ferramenta que vocês utilizarem, né? Apresentação do negócio para chamadas de inovação. Bom, essa loucura toda, como eu disse antes, essa loucura toda que está acontecendo com eles, nessa movimentação, a IA está na moda, todo mundo querendo saber, todo mundo querendo entender, a empresa deles está se destacando no mercado, está sendo premiada, está ganhando visibilidade, isso está atraindo clientes, atraindo potenciais investidores, e a gente tem muitas chamadas de inovação, muitos processos seletivos de startups que estão acontecendo, e eles estão com uma dificuldade de conseguir participar, não vou dizer de todos, mas de boa parte deles, né? Então, como é que eles conseguem tornar mais eficiente a apresentação do negócio deles para essas chamadas de inovação? Resumidamente, o que é uma chamada de inovação, como funciona? O Éder pode falar para a gente?
Sim, claro. E esse tema é muito interessante porque muitas empresas hoje, né, têm interesse em trabalhar isso. Inovação hoje é um dos principais assuntos, né, no ambiente empresarial, e todas as empresas hoje que já têm uma certa maturidade, né, nos seus processos operacionais, nos seus processos administrativos, né, no planejamento. Então, essas empresas já estão todas já de olho nesse tema, né, porque inovar passou a ser uma necessidade de mercado. Então, hoje, o cliente, né, de maneira geral, eu falo isso numa perspectiva mundial, o cliente ele passou a ser mais exigente para mesmo que a gente tenha diferentes tipos de público, né? Então, cada vez mais se exige de algo, né? Hoje se fala muito em experiência do cliente, enfim, e o produto cada vez mais ele tem que chamar a atenção, ele tem que ter algum diferencial, ele tem que avançar rápido. Então, são vários desafios, né, que as empresas hoje enfrentam para responder essa necessidade que é a inovação. Então, uma chamada de inovação, ela pode ser feita de duas formas, tá? Ela pode ser feita pela empresa, né? Pela prata da casa ali, né? Pelos próprios colaboradores, mesmo que não sejam especialistas em fazer chamadas de inovação, ou essas empresas podem contratar, né, outras instituições que são especializadas, né, nesse trabalho de inovação, desde a parte de estruturação, organização, né, até o final de toda a jornada aí, de todos que participam da chamada de inovação. E o melhor jeito, nem sempre isso é possível, o melhor jeito seria realmente ter empresas ou instituições, né, que possam apoiar esse trabalho. Por quê? Porque a gente mesmo, é uma experiência nossa, às vezes já tivemos dificuldade de participar de chamada de inovação, por essas chamadas de inovação não conseguirem entregar para nós, que somos desenvolvedores de solução, exatamente, né, todos os poréns, né, desde as dores, necessidades, contexto, circunstâncias de algumas coisas da própria empresa para que a gente consiga modelar uma proposta de solução. Então, às vezes encontramos, né, situação que as empresas até abandonam praticamente o projeto, né, faz a chamada e às vezes a chamada de inovação ela não evolui para uma solução efetiva, para uma POC, de repente, ela acaba não se efetivando, né? Por essa dificuldade, às vezes ainda não está pronto, porque isso é novo também, né? Fazer chamada de inovação é uma coisa muito nova e as empresas ainda estão aprendendo a fazer isso. E algumas instituições já fazem há algum tempo, né? E geralmente os resultados são bem melhores. Nessa chamada de inovação, você traz ali, né, todos os termos, né? O embasamento, né, as premissas, né, de um problema, de uma necessidade, de um objetivo, né, de uma empresa ou de um produto, e isso tudo é detalhado em algum tipo de documento, como se fosse um memorial descritivo dos desafios, né? E aí essas empresas vão ler isso, se cadastrar, né? E tem aí todo as necessidades, né, para que você possa estar apto a participar. E depois isso é avaliado, né, por uma comissão, né? E pode ter estágios, né, que isso pode ir avaliando, e cada chamada de inovação tem suas particularidades. Mas a ideia é que, a partir disso, o modelo mais comum é que as startups desenvolvam, de repente, ou tragam uma solução que já existe, e a chamada de inovação descobre essa solução, né, ou desenvolvam uma solução do zero, a partir, geralmente, de uma POC, que geralmente a gente chama de prova de conceito, né, que é quando você tenta provar que existe uma tecnologia, ou existe um caminho, existem ferramentas, métodos ou elementos que podem, né, construir uma solução. E na POC você busca essa base teórica e faz uma demonstração mínima de que aquela sua ideia proposta como solução, ela é execuível, ela consegue ser executada dentro de um desenvolvimento de um projeto. Depois dessa fase, que você consegue provar que existe tecnologia, existe solução, geralmente se evolui para aquilo que a gente chama de MVP, que é um mínimo possível de um produto, né, que ainda não tem a roupagem final, tá? Ele é um intermediário ali, mas nessa fase que a gente chama de MVP, a gente já provou, e esse MVP já traz algumas características, né, com uma certa usabilidade, com uma certa aplicabilidade, né, para solucionar aquela dor, mas ainda não está concluído, porque na última fase, quando você desenvolve o produto piloto, né, que é o produto final,
Aí sim, você coloca todas as características, porque durante a POC, durante a própria MVP, você tem, né, o relacionamento de quem está participando do projeto, onde ele está sendo aplicado, testado, né? Algumas dúvidas, algumas sugestões, isso tudo vai para o produto final, né? Para a entrega final. Então, em geral, é POC, MVP e o produto final. Geralmente se divide isso também para diminuir riscos, né? Porque se você faz um orçamento de toda a solução, começa a executar, imagine que na POC as pessoas já pagaram, começaram a pagar, como que seria? Então a gente fatia, a gente costuma dizer isso, né? Fatia a etapa dessa entrega nessa forma de estrutura. Perfeito. Então, dois termos importantes aí que a gente projetou na tela, prova de conceito e o produto mínimo viável, né? POC e MVP. Bom, a gente está falando de apresentação da empresa, vou até colocar de novo aqui, a gente está falando do problema de apresentação do negócio para chamar de inovação. Por quê? Isso tem tudo a ver com a modelagem do negócio, e é aí que encaixa no que os alunos tiveram recentemente, né, com a disciplina que tratou de modelagem de negócios, que envolveu uma série de ferramentas como Design Thinking, o Business Model Canvas, etc. Enfim, eu tenho algumas perguntas aqui, rapidamente, pessoal. O pessoal está falando aqui que eu tenho o Eleandro e tenho a Renata, os dois dizendo aqui, eles estão com uma dúvida, o quão personalizado é o produto de vocês, o serviço de vocês? Show. Legal essa pergunta, porque durante as reuniões a gente até brinca um pouco, a gente fala que a gente é alfaiate de tecnologia, né? Eu sei que todo mundo que tem seu cliente procura atender bem e fala, não, atendo meu cliente personalizado. Mas é isso que a gente faz também com a inteligência artificial, né? Sim, existem tecnologias prontas, mas que se serem usadas diretamente, não resolvem 100% do problema, a acurácia desse modelo não vai chegar no 100%, então a gente precisa sim costurar junto ao cliente, criar a base de dados, mesmo que já tenha um modelo, é para contar pessoa, mas se você pegar imagens reais desse ambiente, que for a aplicação desse produto, desse serviço, e retreinar, recalibrar, fazer o que a gente faz de bom também, que é pré e pós-processamento, né? Em vez de pegar um modelo já treinado e usar só ele, além dele ter sido treinado, a gente consegue filtrar, fazer limpezas, né, nessas imagens, nesses dados, antes deles serem classificados, né? Então, é isso que a gente faz, a gente entrega soluções, sim, personalizadas, a gente brinca como alfaiates de tecnologia, né? Uma boutique entregando soluções bem personalizadas, tá bom? É o que a gente chama de tailor-made, né? Que é o feito sob medida, né? Muito bom. Outra pergunta, rapidamente, para a gente avançar um pouco aqui. Vocês conseguem relacionar rapidamente quem são os seus concorrentes diretos? Quer seguir, Quer que eu siga? Fred, você diz assim, o tipo de empresa ou os nomes da empresa exatamente? Eu acho que pode ser as áreas. Se vocês têm esse mapeamento porque a gente tem quem resolve um problema semelhante ao que vocês resolvem, né? A gente pode dizer assim. É uma pergunta bem interessante. Eu acho que é legal para quem está, né, nessa trilha, né, do MBA. E eu aprendi bastante sobre isso. Eu acho que pensar sobre concorrente primeiro olhar para o propósito do seu negócio, né? Para ver se faz sentido, porque às vezes alguns empresários acham que algumas empresas são concorrentes deles, e quando eu trabalho com consultoria empresarial, tendo alguns diretores em Sertãozinho, pelo CAD, e às vezes eu percebo que o empresário às vezes está olhando para algumas empresas como concorrente e não são. E como que eu responderia isso? O principal começa lá nos norteadores estratégicos da empresa. Então, para identificar seu concorrente, você tem que olhar para os norteadores estratégicos e se, de fato, esses norteadores estratégicos estão fazendo sentido, né, dentro da empresa. Então, eu penso, a Essence é uma empresa que tem por propósito melhorar a vida humana
e conservar o meio ambiente. Isso é um pivô estratégico. Então, se uma empresa de armas, por exemplo, né, mesmo que seja de defesa, procurar a Iacens para desenvolver tecnologia de visão computacional e IA, a gente toparia esse tipo de projeto? Eu já diria, não faz sentido, porque não faz parte do nosso core, né, do nosso propósito, dos nossos norteadores estratégicos. Então, o nosso propósito, né, é fazer bem para a vida. Se você vai produzir arma, essa arma provavelmente, né, ou para o meio ambiente ou para a vida humana, pode não ser exatamente isso que vai acontecer, né, uma vez usada. Então, se a gente tem isso por propósito, depois vem aquilo que é a nossa missão. Então, a missão da Iacens é produzir tecnologias inovadoras e disruptivas. Então, a gente preza muito por isso, porque inovar, às vezes as pessoas estão fazendo meio que com base no benchmark, dá ali uma maquiada, mas não é de fato uma inovação realmente. Então, o propósito da Iacens é de fato fazer inovação disruptiva a partir do desenvolvimento de produtos ou serviços de visão computacional, inteligência artificial e análise de dados. Só que quando a gente vai desenvolver essa missão, outras tecnologias estão por trás. Então, a gente também, por trabalhar com análise de dados, por ter que trabalhar com entrega, experiência do usuário e etc., a gente tem que dominar também criação de web apps, a gente tem que dominar também, às vezes, blockchain, tem que dominar o desenvolvimento de IoT, computação em nuvem, né, Big Data. Então, todas essas tecnologias também, a gente tem o domínio do estado da arte dessas áreas para envelopar nossos produtos. Então, quem seria concorrente direto da Iacens? Todas as empresas brasileiras que desenvolvem tecnologia nessas 3 áreas e que têm por propósito fazer bem para a vida e para o meio ambiente. Isso seria a linha de concorrentes da Iacens. E o que de IA a gente desenvolve, né? Não é só IA para visão computacional. Às vezes a gente tem problema do empresário que não precisa usar visão, não precisa usar câmera, né? E quando a gente fala câmera, mas na verdade são dispositivos. Porque a gente trabalha desde imagens de satélite gratuita a imagens de satélites mais precisos, que são satélites pagos, né? Até o uso de drones, uso de diferentes tipos de câmeras, sensores agrícolas ou industriais, até imagens de microscópio. Então, veja como é amplo, né, a área de possibilidades de captação de imagem. Então, possibilita a gente atender vários setores do mercado. E, em geral, aí está um ponto importante discutir sobre o nosso concorrente. Então, ele está atendendo o agro, ele está atendendo a indústria, ele está atendendo laboratórios biológicos e tal. Hoje, para a Iacens, todas as empresas que atendem ou agro, laboratório, indústria ou qualquer parte de serviço é concorrente. Em geral, as startups, elas nicham, e a gente já foi até orientado para isso. Olha, por que vocês não nicham, né, para a área que está mais, né, decolando? Então, dentro da nossa realidade hoje é o agro. E eu tenho uma resposta para isso, porque a cara da Iacens, né, a gente tem isso como um DNA muito forte, é resolver problemas diferentes e variados. E aí é onde vai entrar no problema dessas chamadas de inovação, que é como a gente se posiciona como startup, né? Então, em geral, a startup desenvolve uma solução e escala. A gente tem 5 soluções já em fase de MVP, prontas para escalar, mas o que a gente hoje mais gasta, né, é em desenvolvimento, né, a mão de obra especializada, é em desenvolver novas soluções. Então, a Iacens virou esse mix de empresa alfaiate de serviço e que também tem seus produtos próprios. E isso, às vezes, e atende qualquer setor, né? Então, veja bem como é que isso é difícil você se posicionar no mercado. Para nós é um grande desafio e a gente leva esse desafio com um bom gosto. A gente gosta disso, dessa dificuldade, a gente gosta do convite vindo de outras áreas e é possível que a startup venha pivotar e venha se transformar nesse cenário, né? E a gente está aberto a essa transformação. Está lá nos nossos valores, né? A gente tem bastante essa questão da flexibilidade, da adaptabilidade, que é um dos valores que a gente trabalha. Muito bom. De fato, né, a gente pivota no como, né? Mas o que a gente não muda, né? Os propósitos, a missão a gente não muda, a gente muda lá na ponta o como. Bom, eu vou mesclar aqui 2 perguntas, a da Carolina, que ela está perguntando aqui, e também do Marcelo. Gente, o que dói na hora de participar dessas chamadas de inovação? Qual é a dor de vocês?
e o que vocês acreditam que pode estar contribuindo para essa dor, né? Comparando as condições internas de vocês ou o ambiente externo. Descrevam para a gente como é que é essa dor, como ela dói e o que vocês acreditam que pode estar ocasionando essa dor. Pessoal, as dores são várias, na verdade, tá? Eu vou trazer um pouco aqui, depois o Éder pode complementar, mas como ele mesmo já falou lá atrás, a chamada de inovação, todo mundo está querendo fazer, e mesmo empresas grandes, players grandes, não estão sabendo fazer. Escolhem tentar, vou me posicionar, vou criar aqui o edital, mas não são preparados. Então, assim, faz parte, estão mudando o paradigma, a vontade é boa, a energia é boa, mas como a Eder disse, eles começam e às vezes param no meio do caminho, isso já torna um pouco burocrático, essa barreira. Por isso que tem essas empresas que são especialistas em criar os processos. Tem vários tipos delas, tem umas que criam e param até a seleção dessa startup para começar a execução da POC. Tem outras que acompanham até o final da POC, isso é muito bom. Imagina a segurança para o lado da empresa que está querendo realizar isso, poder ser assessorado durante o processo, na captação, na divulgação, no modelo, como que vai ser a competição, quais vão ser as fases, as provas, os desafios, a seleção, a execução, né? Então, assim, para nós hoje, a maior dor é essa que o Éder comentou, porque imagina para a gente se inscrever num formulário que vão ter N pessoas se inscrevendo, e aí a pergunta vem, qual que é seu setor? Então, eu respondo o formulário todo dia. Qual que é o seu setor? Todos, eu faço o agro, eu faço pecuária, eu faço área médica, área de saúde. Então, já na inscrição, no seu DNA, a hora que deveria ser muito fácil você responder, essa premissa que eles esperam que a startup, e tá certo, né? A startup tem que ter um produto, tem que ser escalável, mas aí a gente está com esse conflito, né, entre ter nossos produtos e desenvolver prestação de serviço por desafios, por DNA, todo mundo lá envolvido a isso. Uma hora está mexendo com carne bovina, outra hora está mexendo com roda, fabricação de roda, outra hora está mexendo com inseto. Para a gente isso é muito bom, sai da mesmice, sai daquele conforto, da zona de conforto, sabe? E é uma cultura que vem desde os diretores e vem passando para os colaboradores, todo mundo é incomodado, todo mundo quer resolver problema novo. Então, desde o primeiro momento, na inscrição, no primeiro filtro, a gente já tem barreira, já tem dificuldade. Quando combo box, não tem o que fazer. Algumas ainda permitem multi, né? Selecione no máximo 2, mas a maioria é uma. Você precisa se posicionar, né? Uhum. O que a gente faz? A gente tem a maioria dos produtos no agro, então a gente acaba colocando o que é do agro, mas no primeiro campo que tem aberto, discursivo, a gente tenta se posicionar, tenta corrigir isso. Tem dado certo, né? Alguns processos seletivos que a gente se inscreve, tem voltado o resultado, a gente tem já até, estamos executando alguns, mas muitos outros a gente recebe a negativa e não tem o feedback, não sabe o que é, o que será que foi, né? A gente procura escrever tudo certo, procura todo mundo revisar, e por que será que não foi? Então, imagina na cabeça de quem está revisando, fala, nossa, o pessoal tem conflito de existência e que vão dar conta de executar um projeto nosso, mas não é isso. É o nosso posicionamento e a gente está procurando formas, inclusive, até legal trazer isso para vocês, se vocês puderem contribuir, em como organizar a Ascense, mesmo que tenha que nascer outras empresas, se a gente tiver que fazer um grupo, se tiver que fazer uma holding, será que tem que nascer um Labs na Ascense? Será que a Ascense precisa se posicionar como prestadora de serviço e um lab criativo? Então, assim, a gente está procurando um jeito de não perder o DNA das duas coisas, né? Tem tudo a ver com a modelagem mesmo do negócio, né? Porque apesar de já ter uma história e clientes e produtos reconhecidos, é uma startup, né? Então, o modelo de negócio ainda está sendo validado, né? Rapidamente aqui, duas perguntas. O tempo médio para desenvolver um projeto, se vocês podem dizer isso, e se vocês usam metodologias ágeis para desenvolver. E rapidamente, porque a gente já vai passar para a próxima.
Em geral, vou falar da experiência que a gente teve até aqui, tá? Já foram vários projetos de áreas diversas, né? E nenhum desses projetos a POC passou de 3 meses. E quando a gente fala POC é o quê? Do dia que você assina o contrato, começa as primeiras reuniões, enfim, levantamento de dados, enfim, você vai se organizar para trabalhar. Então, desse momento adiante, até 3 meses, a gente sempre conseguiu desenvolver e tivemos a sorte de todas as POCs que a gente assumiu. A gente, ao propor, né, ao fazer uma proposta comercial, né, a gente já tem, né, internamente uma ideia de como isso vai ser executada e com um grau de risco, né, se isso será realmente possível ou não. Então, até aqui deu tudo certo, todas as POCs que a gente executou e nenhuma passou de 3 meses. Aí essa questão do MVP ela vai variar bastante, muito mais de acordo com aquilo que se passa dentro do processo de estruturação do MVP, de novas demandas, né, de alguns tipos de detalhe. Então, por exemplo, às vezes você cria uma solução, mas o cliente só quer que fique ali no celular, que não interliga com nada, que ele só quer que essa informação fique dentro de um aplicativo. Ele não quer nem tirar isso dali. E às vezes ele quer que interligue esse aplicativo, essa solução, esse hardware, pode ser industrial, ele pode ser agrícola, né, de uma máquina agrícola, pode ser de uma esteira, de uma indústria, por exemplo. Então, às vezes, ele quer que interliga isso dentro do ERP, e mais do que isso, que é o sistema de gestão, né, da empresa, né, integrado, e às vezes ele quer que compartilhe para diferentes tipos de sistema. Uma parte da informação vai para um, outra parte vai para outra, e aquilo também passa a fazer alguns pop-ups, avisos, em diferentes tipos de ambiente de comunicação. Então, toda essa complexidade que pode vir, que não é, na verdade, da dor exatamente do problema e da inovação tecnológica, mas sim como isso será integrado adiante, né? Isso tudo pode mudar o prazo de MVP. Mas até aqui também, essa MVP, ela sempre ficou aí entre uns 4 meses, no máximo, aquilo que a gente trabalhou até aqui, né? Legal. E aí o produto final também depende, de novo, de toda essa roupagem, que aí vem os maiores detalhes, porque aí você vai ter toda uma questão estética, né, dessa interface, você vai começar a trabalhar mais ainda a experiência do usuário. Então, todo esse capricho, quando você envelopa o produto final, né, ele já tem aceitação de mercado. Geralmente você mede a aceitação de mercado no MVP. Antes dele virar produto, você já começa ali nos testes a perceber com quem você escolhe, né, convida alguns players do mercado a testar, a validar esse seu produto, né? E aí, em geral, as estatísticas do feedback que esses players te dão já consegue apontar se vai ter um sucesso, se vai ter retorno ou não. E, em geral, então, vai depender da complexidade do tipo de solução. Olha, é possível entregar uma solução pronta em 3, 4 meses? Se você quer algo muito simples, às vezes a gente resolve isso com um aplicativo. Não vai usar IA, não vai usar a visão computacional, a gente vai desenvolver um aplicativo, uma solução para o seu problema. Então, às vezes usam as 3 coisas, às vezes usam outras coisas. Então, é a amplitude da demanda que define muito essa questão do tempo. Problemas mais complexos vão demandar um tempo maior de desenvolvimento, né? Perfeito. Vocês, teve algum evento específico que fez vocês falarem, poxa, a gente está apanhando com essas chamadas de inovação. Isso é uma dor. Teve algum evento específico que desencadeou isso ou foi ao longo das inscrições que vocês foram percebendo? Sim, foi ao longo das inscrições, viu? A gente é muito empolgado, né? A gente fica procurando, né? Tem bastante canal aí para ficar procurando. Se inscreve com muita expectativa, dedica ali todo um carinho, um esforço. E é o que eu comentei, sempre a barreira está ali na inscrição, no posicionamento. A gente acredita que isso gera conflito para quem está lendo, né? E não é isso que a gente quer passar, né? Então, sim, a gente já teve um outro problema, mas não está nesse contexto, que chega a ser engraçado na chamada do FINEP, e com toda a experiência comprovada que a gente tem, contratos, subimos tudo, os contratos, como comprovação, a gente não tinha um certo KNAI específico, mas que também no edital não deixava claro. Falava, a empresa tem que comprovar capacidade técnica. A gente juntou contratos, chamadas de inovação antigas, inclusive, já aprovadas,
Então, assim, cases reais, contratos, tudo certinho, tudo assinado, validado pela outra parte, mas aí foi um problema de KNAI, mas falha no edital, mesmo um órgão grande, faltou detalhar quais seriam os editais, se seriam filtros ou não, né, para se inscrever. Esse aí também foi, para a gente bater o doído, porque era um edital muito, muito legal. Não vou abrir expor aqui o tema, mas era com IA generativa, para ajudar uma dor grande na parte de impostos, cálculo de imposto, tal, desconto. Então ia ser bem bacana esse projeto para a gente. Deixa eu perguntar. Bom, você, Diego, quando você estava falando anteriormente, você disse que esse problema que vocês passam é um problema de vários players, inclusive grandes players, né? Vocês disseram. Mas, enfim, a gente tem algumas perguntas aqui também questionando se os concorrentes conseguem se inscrever nessas chamadas. Eles também têm dificuldade? Como é que vocês veem isso? Cara, não dá para dizer como um todo, é óbvio, né? A gente não tem contato com todo mundo, mas não sei, eu diria até que não, porque a startup em si não é todo mundo que tem essa visão que a gente tem. Pessoal, startup é muito bem focado, assim, ó, eu peguei uma dor, mapeei o problema, vou construir a solução, seja com dinheiro próprio, eu vou procurar investimento, mas o pessoal, eles falam assim, ó, se você quer ser algo depois, seja sua startup primeiro, construa bem sólido, resolve, escala, depois você decide outra coisa para fazer. Então, assim, não sei se é a dor de todo mundo, o que acontece muito com startup é pivotar. Às vezes ela escolhe uma área de atuação, a parte jurídica, e ela quer resolver o problema A. Ela vai, tenta, não consegue, para não perder a curva de aprendizagem, ela pula para um problema B, ainda na área jurídica. E tenta, não conseguiu, ela pula para um problema C, ainda na área jurídica. Assim, é mais fácil, o que acontece muito com uma empresa pivotando, ou dentro ou fora da área, mas sempre sendo uma startup, sempre pensando em uma solução e em exponenciar ela. Então, não sei se é a maioria das empresas que tem esse impasse que a gente tem, tá? Fred, desculpa, que ficou uma parte da pergunta sem responder. Perguntou se a gente trabalha com metodologias ágeis, né? E aí eu ia falar sobre isso também. Sim, a gente tem que trabalhar com metodologias ágeis e como que a gente trabalha, inclusive, de estrutura inicial. A gente trabalha por squad. Então, todo novo projeto, né, ele é um desafio. Você tem níveis aí, camadas de responsabilidade, né? Quem que vai estruturar tudo, quebrar nós, né? Vai estruturar todo os dados, né? Que vem com a demanda, né? E o raciocínio de como que vai correr o projeto. Fica desde do Diego e o Jean, né? Até as lideranças na parte de engenharia, de desenvolvimento, né? Participam, né? Mas as primeiras reuniões é entre os diretores, né? O CTO, o CEO, que vão desenhar a melhor solução aí. Depois, isso vai para um squad. Então, toda vez que tem um projeto, vai ter uma equipe que vai cuidar desse projeto até seu encerramento. Isso é uma forma que a gente entende que seja necessário para não haver o que eu enfrentei muito ao longo desses anos com algumas empresas de tecnologia, eu sofri demais, vocês não fazem ideia. Empresas de renome, empresas daqui, empresas de São Paulo, eu passei muito problema, porque é muito comum a pessoa que está desenvolvendo e participando do projeto não lembrar mais bem do projeto. Por quê? Porque ele está envolvido em vários projetos. Então, aquilo que é detalhe, volta àquela etapa, coisa que você já falou, o cara já não lembra mais, ou não anotou, você está esperando que tenha entrega daquilo, e a entrega não é feita, e parece que o negócio não está andando, vai dando um pouco de desânimo de certos projetos, né? Porque é muito comum não acontecer isso. Então, a gente já pensou desde o início, todo projeto tem seu squad, tem seus responsáveis, e a gente não mistura. E aí sim, aí o que ajuda muito é que você tem muitas ferramentas disponíveis hoje, gratuitas até, para você trabalhar com metodologias ágeis e organizar seus processos, né? Todo o andamento de um projeto. Em geral, o pessoal gosta muito, tá? A gente pega geralmente pessoas que estão lá, tanto o Diego quanto o Jean, né, tem algumas aulas em universidade à noite, exatamente para recrutar os alunos aí de destaque, fazer um programa de desenvolvimento aos finais de semana, eles ajudam esses meninos a passarem em mestrado, tem 2 já, um está concluindo o mestrado na USP, outro está entrando no mestrado agora. Então, a gente já vem nesse ciclo também de professor de formação
e pegando esses soldados, aí a gente chama, né, que é o nosso exército aí, que consegue ter a possibilidade de pegar projetos diferentes, de setores diferentes, soluções diametralmente diferentes, e a gente consegue ter sucesso a partir de tecnologia ágil, trabalhando com isso. Perfeito. Eu até Fred, um comentário aqui que teve sobre mão de obra, que de fato é algo complicado. Mas diga, Diego, a gente está chegando no finalzinho aqui. tá, desculpa, só por mais um toque de primeira aí nesse assunto, porque quando o pessoal fala em sistema ágil para desenvolvimento de software, é muito clássico e claro, fácil de usar, e a gente pensou que teria dificuldade de implantar isso com inteligência artificial, por quê? Porque o nosso trabalho de inteligência artificial, ele não é muito claro. Diferente de quando você vai desenhar um aplicativo, você já sabe quantas telas, quantos bancos de dados, quantas tabelas, é um pouco mais previsível o caminho. A gente acreditava que ia ter uma barreira com os próprios programadores que vêm poucos programadores já vêm direto para a IA, eles vêm de outras tecnologias, outras stacks, né? Então, assim, a gente achou que ia ter uma barreira e não teve, porque é um momento de criação, às vezes investigativo. Você vai começar por um caminho, vai para o outro. Aí na daily você promete que amanhã você vai estar entregando uma coisa, só que você entrega outra. Por quê? Porque é de criação. Tá? Então, o PO ali ele tem que também segurar esse prato e saber que é um processo investigativo, que a rota muda, que não é tão certo quanto os outros tipos de aplicações. Então, assim, é possível, a gente é prova disso, consegue sim usar o Agile no dia a dia, tá? Ok, bom, vamos lá, a gente está chegando no finalzinho. Tem, parafraseando uma obra muito bacana que talvez vários de vocês conheçam aí, que envolve inteligência artificial, Eu, Robô, né, do Isaac Asimov. O robô fala para ele, você não fez a pergunta certa, né? Qual que é a pergunta certa? E por que eu estou dizendo isso? A gente está falando de um problema, né? O problema está na tela, a apresentação do negócio para chamada de inovação. Então, o que eu posso descobrir de dor para a gente saber o que está acontecendo? E nesse contexto, tem várias aqui, né? Mas eu quero destacar uma pergunta certa que veio aqui da Fabi. Se a gente pode ter acesso a algum desses editais para ter uma visão mais clara. Muito boa pergunta, gostei. Eu vou fazer o seguinte, em off aqui, quando a gente terminar, eu vou pedir para os meninos a indicação de alguns editais que eles participaram e eu encaminho para vocês. É uma pergunta muito bacana de fato, tá? Bom, chegando aqui ao final, deixa eu ver o que mais que a gente pode pôr aqui. Tem algum de vocês aqui que é responsável pela chamada de inovação atualmente ou tem alguém designado na empresa? Como é que funciona? Quem que faz para essas informações hoje? Temos sim, temos um head de inovação, que é o Marcelo Bidóia. Ele fez mestrado aí na USP também, é mais um aí de casa, né? Ele começou a carreira dele na parte de direito, desenvolveu-se aí no mestrado, começou a dar aula em algumas universidades públicas, inclusive, então ele tinha toda uma carreira, tinha um escritório, mas ele passou para a mesma situação que eu, ele teve uma transição de carreira, passou a estudar tecnologia, passou a estudar programação, plataformas de no-code, low-code, e nesse sentido ele começou a fazer a transição de carreira. Eu convidei ele para trabalhar conosco. Hoje ele desenvolve, né, aplicativos e é o responsável para estar levando a gente para dentro dessas chamadas de inovação, fazendo mapeamento, né, de quais os setores hoje fazem mais sentido, né? Então a gente vai trilhando o nosso caminho e vai olhando para o lado de fora também, tem que ter essa atenção, né, redobrada o tempo todo e não perder a oportunidade, né? Muito bem, eu vou juntar mais duas perguntas aqui, da Elaine e da Fabi, novamente aqui, tem uma pergunta muito interessante das duas, que eu quero unificar. Vocês chegaram a passar em alguma fase de processo, identificar onde está parando, onde está barrando, para ajudar a esclarecer as causas raiz desse problema que, de novo, é apresentar o negócio para chamadas de inovação. O que vocês já tiveram de feedback? O que vocês conseguiram sacar que está pegando, que está emperrando? Pessoal, vou ser bem sincero, a maioria dos feedbacks são, imagina assim, a gente não são todas as chamadas que divulgam, por exemplo, o número de inscritos, não é toda chamada de inovação que ela é transparente.
simplesmente passa lá a data do cronograma, você recebe um e-mail, infelizmente não foi dessa vez. Nunca vem um feedback personalizado, tá? Diferente de você procurar, por exemplo, uma FAPESP, fazer uma solicitação de um fomento, que a gente também passou por isso. E aí, pelo sim ou pelo não, você sempre tem um feedback mais construtivo, mais elaborado. A FINEP tem essa cultura também, de quando te dá uma negativa, te falar o que realmente você precisa melhorar, porque eles querem impulsionar, eles não querem dificultar. Então, alguns órgãos são mais assertivos na hora do feedback, podem ter errado, às vezes, no edital, podem ter sido omissos, né? Imagina, correria para soltar sempre o edital, mas eles acabam fazendo um bom trabalho no pós. Mas agora, assim, as empresas que realmente têm as dores, esses grandes players, para a gente não ficar chamando holofote aqui, mas eles têm, às vezes, essa dificuldade de dar o feedback negativo, né? Simplesmente não passou, e aí você fica, o que foi, o que será? Escrevi, não escrevi, será que eu escrevi demais? Nossa, será que eu devia ter falado menos? Será que eu não devia ter falado? A gente fica cheio de interrogação na cabeça, né? Infelizmente. Nossa, terrível. É tipo aquela entrevista de emprego que você vai e depois você não sabe se passou ou não, se não passou, por quê, não ter feedback, ficar no escuro é terrível, né? Avançando aqui, bom, a gente está estourando o tempo, não podemos avançar muito até em respeito aos nossos alunos aqui que estão assistindo, mas, o Diego, você comentou sobre aquela questão que vocês perderam uma participação numa chamada para a área de impostos e tal, ele falou, poxa, mas eles não focam na área do agro. Você comentou anteriormente que vocês têm essa abrangência larga e que talvez uma das necessidades fosse nichar, é isso, né? É exatamente isso. Você vê que legal, até o próprio pessoal que está aqui assistindo gera dúvida, né? Por quê? Porque, de novo, a gente se posiciona em qualquer mercado, seja no agro, seja na pecuária, seja na indústria, seja em área médica, laboratório, dados. A gente consegue atender com inteligência artificial, visão computacional, todo esse nicho. Então, quando a gente está se inscrevendo, por exemplo, uma IA generativa para cálculo de imposto, mas peraí, você não é startup de agro, a top 3 do Brasil? Sou, porque quando eu fui me inscrever no próprio programa do Sebrae, você é uma startup. Você tem que ter uma área, você tem que ter um serviço. Então a gente elenca, nesse momento, né, a gente tem outros produtos, mas, por exemplo, 2, 3 deles são para o agro. Então a gente tende a fazer a inscrição, porque só tem um campo para informar que é do agro. Né? Então, olha o conflito, como que a gente está, né? E são órgãos de alto respeito, né, pessoal? Sebrae, FINEP, FAPESP, mas estão certo? Não estão? Será que eu posso só ser um startup de uma área? Não posso resolver? Se eu sou uma startup jurídica, eu estou resolvendo o problema de muitas áreas, entendeu? Então, assim, é bem delicado, viu, a situação. E assim, poxa, mas vocês atendem várias áreas? Poxa, mas eu atendo IA. IA para quê? Será que... E aí é uma coisa interessante, viu, pessoal? Essa discussão é muito interessante, que pode surgir aí como sugestão de vocês. Será que faz sentido nichar tanto assim, IA para a área de tal, ou IA em geral, né? Ou IA para a indústria, ou IA para serviços, ou IA para varejo, enfim. É muito interessante essa discussão que vocês podem trazer. Bom, pessoal, a gente está concluindo. Eu quero aqui iniciar a pergunta final com vocês. Eu tinha mencionado antes, eu tinha começado pelo Diego, agora eu vou começar pelo Éder. É uma pergunta que eu faço aqui geralmente de improviso para todos os empreendedores com quem eu converso, que é aquela pergunta que vem do fundo da alma para a gente responder. Então, Éder, vamos lá, Éder, me diga, o que precisa para empreender? Teu áudio está fechado. É uma ótima pergunta. De novo, eu vou voltar na base do raciocínio, Fred. Isso vai depender do teu propósito de empreender. Isso fez uma grande diferença e eu acho que é o sucesso do desenvolvimento até da minha carreira, até dos meus negócios, enfim. Por quê? Muitas vezes, e isso é natural, eu acho que tudo bem, a pessoa só quer, por exemplo, ele está num trabalho e quer ganhar mais, né?
e quer arriscar num empreendimento. Tudo bem. E pode dar certo, como pode dar errado. E o que você precisa fazer? Em geral, você vai ter aí muitos materiais, né? Compilados até acessíveis. Você tem instituições aí de apoio, como o Sebrae, etc., né? Que vão ter toda a base de estrutura. Tem coisa que não tem jeito, você precisa ter, né? Toda empresa ela tem que passar necessariamente, em qualquer lugar do mundo aí, pelo menos a grande maioria delas, ela passa por uma curva, por um processo, né? Desde a estruturação burocrática, né? Até elementos, departamentos que qualquer tipo de empresa vai ter, mesmo que você não dê esse nome, vai se exigir, se você tem um CNPJ, vai exigir. Então, entender um pouco, né, esse passo a passo, o que é criar uma instituição, né, o que é empreender a partir de um negócio, no mínimo você tem que conhecer esse cenário, né? Quais são as etapas, né? Qual o caminho que eu tenho que fazer desde a parte burocrática, né? Quais são os perigos que eu tenho na questão jurídica, na questão dos impostos, né, que vão envolver, na minha relação com a sociedade, com o meio ambiente. Então, ter um pouco, pelo menos, dessa visão, e por isso que eu acho que o MBA é excelente nesse sentido. Eu devo muito isso ao curso que eu fiz aí na Fundace, porque ele te dá essa abrangência, tanto do interno para o externo, o papel do tomador de decisão. Então, entender o que é uma liderança, entender quais são as competências e habilidades necessárias, né, as skills aí desse profissional. Então, estar preparado também para desafio, estar preparado tem que ter resiliência, você vai ter momentos muito difíceis, e energia, uma palavra que eu levo muito, muito forte. No meu caso, o que foi preciso para empreender, o que foi meu motor, né, foi um propósito de querer participar de algo grande e ter integridade. Então, ao longo da minha carreira, né, eu tive um trabalho aí nas empresas que eu trabalhei, que eu desenvolvi, né, pelo menos até hoje não chegou até mim nenhum tipo de problema nesse sentido. Eu sempre tive a ideia de fazer o melhor possível, caprichar naquilo que eu estava fazendo, mas, sobretudo, estudar as bases daquilo que eu estava trabalhando. Com todos esses olhos, ter uma visão, sempre tem que ter um pouco de visão holística da coisa, né? Olhar aqui, olhar fora, tá lendo sobre o assunto, frequentando ambientes sobre o assunto, vendo coisas, né, na internet sobre o assunto. Então, assim, toda essa amplitude de você passar a viver aquilo até que esse negócio esteja, de fato, de pé, estruturado, vai exigir um exercício muito forte aí de resiliência, não pode desistir, né? Tem que ter muita energia, e um propósito lá na frente. Eu acho que a força do propósito move a tua energia, né? Não é qualquer um que acorda animado, com um propósito firme, de manhã vai dormir tarde, às vezes não tem horário, enfim, problema para todo lado, e quem começa pequeno tem que fazer de tudo. Você está no estratégico, você está no tático, você está no operacional, cada hora de um jeito. Você, no início, tem gente que começa sozinho, ele é todo o departamento, né? Aquela pessoa ali tem que fazer várias coisas. Então, eu acho que o principal é propósito, estudo e energia. Muito bom, muito bom. É o empreendedor, né? O que começa sozinho, que cobra o escanteio e corre para cabecear, né? Muito bom. Diegão, vamos lá. O que precisa para empreender? Cara, pergunta de saia justa, né? De verdade, pessoal, quando a gente escolhe empreender, é óbvio que a gente procura escolher uma área que a gente gosta, né? Porque você vai viver isso manhã, tarde, noite, você vai viver as dores, os problemas, mas a conquista, né? É o que te faz buscar isso todo dia, né? E aí empreender, já foi comentado aqui, tem várias formas, né? Tanto sozinho quanto com parceiros. Com sócios e tal, tudo tem seu lado bom, tudo tem seu lado ruim. A gente brinca aqui entre a gente que é assim, na sociedade, né, para empreender, você tem que estar a todo momento, desde a hora que estiver comendo sal, sentado na mesa, vamos comer sal junto, vamos ver até onde que a gente vai comer esse sal junto, para depois vir a vitória. A vitória não vai vir rápido, só não existe empreender rápido, com sucesso garantido. O empreendedor nato é aquele lá que vai, tenta, bateu a cabeça, não desiste, muda, vai para outra coisa. Isso, tem pessoa que nasce, tem pessoa que se desenvolve. O empreendedor tá aí para todo mundo, mas infelizmente
nem todo mundo quer ser empreendedor. E a pessoa ter essa visão é um nível de maturidade muito forte, sabe? A gente, como educador, a gente procura desenvolver as pessoas, a levar elas nas profissões que elas querem, e às vezes fazemos alguns convites, e a pessoa ser madura o suficiente para falar, não quero seguir esse caminho, né? Então, mais do que saber o que você quer, também saber o que você não quer. Né? Então, esse nível de maturidade, porque fácil não vai ser, tá? Então, essa que fica a dica aí. Hoje é muito mais fácil, tudo tem um lado bom e um lado ruim, tá? A pessoa não entende mal, mas assim, você pegar uma ideia que você quer empreender e ir sozinho, tem vantagens e desvantagens. Vai ser duro na hora de tomar decisão sozinho, você vai errar sozinho, você vai acertar sozinho. Tudo depende do modelo de negócio, depende do que você quer empreender, né? Hoje é muito mais fácil você ir juntando pessoas com especialidades. Né? Eu preciso criar uma solução de IA, eu sou especialista de IA. Legal, mas eu não sou especialista de negócio, então junto com o de negócio. Eu não sou especialista de marketing. Hoje está muito mais fácil fazer essa rede, mas você tem que escolher isso com muita calma, com muita cautela, com muito acordo, sabe? A gente aprendeu desde o começo já a começar tudo certinho, tudo no papel, prevendo até as coisas mais loucas que podem acontecer, porque já tem que estar ali, ó, no primeiro acordo, tudo que vai acontecer, tá? Então, essa aqui é a minha contribuição, assim. Se arrisquem, se joguem, vamos empreender, mas com segurança, tudo no papel. Escolham as pessoas certas para estar no dia a dia comendo sal com você, para depois estar comendo banquete também. Muito bom, é isso aí, é isso aí. Não é fácil, mas para quem já empreendeu, tem essa oportunidade, é muito gratificante, né? Realiza a gente de uma forma... Enfim, fazer o que gosta, na realidade, né? Fazer o que gosta realiza a gente. E se for empreender, então, que se realize no empreendedorismo. Rapazes, eu agradeço de coração, foi muito bom bater esse papo com vocês. Muito obrigado por virem aqui compartilhar o tempo de vocês, compartilhar as experiências, abrir a cozinha de vocês aqui para falar conosco. Eu conversei aqui com o Éder e com o Diego, eles são os cabeças por trás da IASense, né? Estão tocando essa empresa aí que é nova, mas tem um futuro brilhante pela frente. E muito obrigado de coração, eu desejo muito sucesso a vocês, todo o sucesso do mundo. A gente encerrando aqui, eu peço só que vocês continuem mais uns minutinhos. Eu vou coletar algumas informações de vocês com relação aos editais, que o pessoal perguntou, eu acho super relevante, e depois eu acabo encaminhando para eles aí para facilitar e ajudar na análise que eles vão fazer, tá bom? Então, pessoal, eu sou Fred Fernandes, professor Fundace, e tive a honra de receber esses dois empreendedores aqui conosco nessa Live Case Fundace, que é um evento especial do MBA USP em Gestão Estratégica. Então, nós ficamos por aqui, né? A todos vocês que participaram aí, que assistiram, que mandaram perguntas, e a vocês que vão nos ver depois, que vai ficar gravado também, muito obrigado pela atenção de todos vocês, e até a próxima Live Case. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tudo de bom.